há encontros que podem transformar, mudar totalmente o curso ou destino de nossas vidas. Quando eu penso em grandes encontros, um dos que mais me chama a atenção, obviamente, são os encontros que aconteceram na vida de Moisés, servo do Senhor. Moisés tinha a sua vida, mas um encontro, e que entenda, um encontro com Deus, mudou todo o rumo de sua vida. Ele não mais seguiria no que ele estava fazendo. Ele não mais permaneceria aonde ele estava. Deus entrou na vida de Moisés para mudar radicalmente a vida de Moisés e, através dessa vida, mudar radicalmente a vida de tantas outras pessoas. Eu creio que Deus entra na nossa vida e Ele muda radicalmente a nossa vida. Que entenda que muda no enfoque dos nossos olhos, porque para Ele o seu propósito, o seu projeto esteve sempre estabelecido. Todos os dias da minha vida foram escritos num livro, sem que nenhum deles antes existisse. Sim, todos os dias. Você me pergunta se eu creio na soberania de Deus. Eu creio absolutamente numa soberania absoluta de Deus. Deus é o Senhor da história e Ele é o Senhor da nossa história. Assim que não havia improviso nenhum, e nunca há improviso nenhum. O que Deus planejou, isso Ele fará. O que Ele prometeu, Ele cumprirá. O que Ele falou, isto se fará. Porque quando Deus fala, o que Ele fala se faz. Pois disse Deus, haja luz e houve luz. Quantos encontros nós conhecemos desses encontros com Deus que mudaram para sempre a vida de uma pessoa. Até mesmo uma pessoa que andava, que buscava, que queria a bênção do Senhor mais do que tudo, como Jacó no Val de Jaboque. Que encontro impressionante! Mas Jacó, a partir daquele encontro, não era o mesmo. Para falar a verdade, Jacó deixou de ser Jacó. Porque o encontro o mudou de tal maneira que Deus disse, tu não és Jacó, tu és Israel. Israel. Mas há encontros de homens também, ou com homens, que transformam nossa vida. Assim, o profeta Elias, por ordem de Deus, encontra a Eliseu, coloca o seu manto sobre ele e diz uma coisa a Eliseu tão interessante, diz, tu sabes o que eu te fiz. E o que está feito? Está feito. E ele faz, não por um desejo humano, mas por uma ordenança divina, pois Deus diz, unge a Eliseu como profeta em teu lugar. E assim, naquele dia, Elias toma o seu manto. Não ouvimos falar de derramar azeite, mas sim de simplesmente colocar o manto sobre a pessoa de Eliseu, pois a verdadeira unção não era a unção de um azeite, a verdadeira unção era a unção da presença de Deus. E hoje, no nome de Jesus Cristo,
que essa presença de Deus, que se manifesta pessoalmente na manifestação do poder e da pessoa do Espírito Santo, na manifestação da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, na manifestação através de homens que ministram pela palavra de Deus em nossas vidas, que nós tenhamos um encontro que nos mude, que nós tenhamos um encontro que nos transforme, que nós tenhamos um encontro que mude a nossa vida. A nossa vida veio até aqui de uma maneira, mas a partir desse encontro, e que eu saliento, encontro com Deus, nossa vida tomará outro rumo. E a nossa vida será transformada. Moisés já não era o mesmo homem. Moisés desceu daquele monte transformado. Ele era outro homem. Mas não mudou apenas. Quando Moisés foi transformado, quando Moisés foi mudado, quando Moisés foi, ele comissionado por Deus, a vida dele mudou. Mas a família dele mudou. Deus mudou a família dele. Deus mudou o povo dele, o povo de Moisés. Deus mudou o Egito. Deus mudou o mundo. Foi um encontro que mudou a história, que mudou a história de Moisés, que mudou a história da família de Moisés, que mudou a história do povo de Moisés, que mudou a história do Egito, que mudou a história do mundo. O mundo não continuou o mesmo depois daquele encontro. Quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. E meus irmãos, esses encontros tremendamente salvadores, libertadores, transformadores, salvam o mundo inteiro. Aqui, hoje, agora, no nome de Jesus Cristo, nós podemos ter e nós temos que ter um encontro com Deus. Entre outros encontros, eu tenho um encontro com Deus em sua palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E quando nós ministramos a palavra, há um encontro com Deus, com a sua palavra. E não se esqueça que Jesus Cristo é a palavra. E quando você está ouvindo esta palavra, você pode ouvir a palavra, mas você está se encontrando com a palavra que é Jesus. De Gênesis a Apocalipse, Jesus está sendo manifestado pela sua palavra. Essa palavra, recebida com fé, esta palavra que nos doa fé, esta palavra é a própria presença de Jesus. Esse é um dos motivos que nós temos o costume de nos colocar de pé quando lemos a palavra. Porque quando lemos a palavra, por lermos a palavra e por Jesus ser o verbo, ele está presente aqui. Então nós, em sinal de respeito à palavra e a ele que é a palavra, nós nos colocamos de pé diante daquele que só ele tem as palavras de vida eterna. Só ele o tem. Que coisa extraordinária. Moisés, antes desse encontro, cuidava das ovelhas de seu sogro, Jetro, sacerdote do Altíssimo, nas montanhas de Midian. E ali, no Monte Horebe, diante de uma sarça ardente, Moisés ouve a voz do Senhor.
Existe um instante, existe um momento da ruptura da história de Moisés para uma nova história. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo na vida de Moisés. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fará novo em nossa vida também. Foi impressionante o que aconteceu. Moisés foi comissionado por Deus. Moisés tinha vivido, como muitos salientam, 3 grandes fases na sua vida. A primeira fase, desde o seu nascimento até a sua maturidade, quando se tornou, como a Bíblia diz, sendo homem feito. Moisés era homem feito. Não era uma questão apenas de ser adulto. Moisés era um homem completo. Moisés era um homem em sua totalidade. E ele tomou uma decisão. Ele recusou-se ser chamado de filho da filha de Faraó. E ele preferiu o opróbrio de Cristo. Ele sofreu com o seu povo. Moisés não sofreu por imposição. Ele sofreu por opção. Ele sofreu por uma opção. Ele optou, ele preferiu sofrer do que usufruir dos prazeres transitórios do pecado. E qual é o mal de uma pessoa usufruir de uma boa vida? Nenhum mal. Mas quando você usufrui de uma boa vida, deixando que os seus irmãos sofram, isso é pecado. De modo que Moisés preferiu participar com eles, sofrer com eles. Moisés tomou essa atitude. Mas ele matou um egípcio. E por este ato, teve que fugir do Egito. Começa uma segunda fase em sua vida, onde ele habita junto com seu sogro, Jetro, cuida das ovelhas de seu sogro, Jetro, casa-se com Zípora, tem filhos, e vive uma vida muito distante, muito diferente da vida dos palácios do Egito. Era a vida das tendas de Midian. Era quando ele conduzia o rebanho. Tudo aquilo, tudo que houvera antes na vida de Moisés, era Deus o treinando, Deus o preparando para aquele terceiro momento, para o dia do seu encontro, o dia do seu chamamento, quando ele, como um pastor, conduziria o seu povo para onde Deus desejava que o levasse, quando ele libertaria o seu povo da escravidão do Egito e os levaria a uma terra ampla, uma terra boa, que mana leite e mel. Mas antes da terra que mana leite e mel, a terra que não mana nada, o deserto, os esperava. E aquele que aprendeu a pastorear as ovelhas no deserto, sabia como conduzir o povo no deserto. Moisés foi um homem que, tendo uma experiência tão grande, se aplicou de uma forma tão intensa que a Bíblia diz, foi fiel a Deus e fiel aos homens, serviu a Deus e serviu aos homens com fidelidade. E me diga uma coisa, como você agiria? Como você agiria diante de um chamado
da grandeza que foi o chamado de Moisés. Diante de um chamado que Deus te deu tamanho poder, tamanha autoridade, que você feriria o Nilo e o Nilo se transformaria em sangue, que pragas chegariam ao Egito, que você ordenaria ao mar e o mar se abriria, e que a Bíblia diz que o mar viu isso e fugiu, que você feriria a rocha, e no deserto a rocha daria água, que você faria com que o povo recebesse todos os dias da parte de Deus, pelo milagre de Deus, maná. Não haveria fome, não haveria sede. Você que subiria um dia o monte, no que Deus prometera que você voltaria àquele mesmo lugar, e Ele lhe daria simplesmente a lei, o Pentateuco, que hoje nós temos em nossas mãos, porque um dia um homem foi fiel a Deus e fiel aos homens. Como você, diante de uma experiência tão forte, cuidaria do seu ministério? Eu quero dizer uma coisa, não importando que você tenha ouvido a Deus audivelmente, não importando que você tenha visto o que olho nenhum viu, ouvido o que ouvido nenhum ouviu, sentido o que coração jamais sentiu, não importando isto, nós continuamos falíveis. Só Deus é inerrante. Nós continuamos falíveis. Nós podemos falhar, mesmo com tamanha experiência, mesmo com tamanho poder, mesmo com tamanha autoridade, nós somos falhos. Não olhe para mim e me veja como alguém perfeito demais, porque se você quer um símbolo de imperfeição, está aqui. Eu sou imperfeito. Bom é um só. É o Pai. E nós devemos ter muito cuidado, porque às vezes nos iludimos, nos enganamos. E Moisés, que fizera tudo de uma maneira tão tremenda, tão extraordinária, Moisés sentia o que eu sentiria, uma grande responsabilidade. E essa grande responsabilidade me levaria a servir a Deus e servir aos homens com fidelidade, mas mais, com uma intensidade incomparável. Moisés devia ter um traço de caráter que eu acho que é semelhante ao meu. Essa experiência com Deus pesou sobre ele e levou a uma responsabilidade. Eu preciso conduzir esse povo. Eu preciso cuidar desse povo. Eu preciso alimentar esse povo. Sabe, Moisés em momento nenhum pensou no que o povo poderia dar a ele. Moisés não enriqueceu por causa do povo. Em todos os momentos, Moisés pensava no que ele podia dar ao povo. Que líder! Que líder extraordinário! Paulo mesmo fala, e notamos quando esses chamados são poderosos, Paulo diz, qual de vós que não esteja enfermo, que eu mesmo não adoeça? Ou seja, Paulo estava ali tão próximo, tão ligado a cada uma daquelas pessoas, que o problema de cada um era o problema de Paulo. A dificuldade de cada um era a dificuldade de Paulo. A preocupação de cada um era a preocupação de Paulo. Quando você tem um coração assim, você ora diferente por uma pessoa.
Porque às vezes nós oramos por uma pessoa, pela enfermidade de um indivíduo, dizendo é a enfermidade dele. Mas quando você adoece, porque o indivíduo está enfermo, você tem um sentimento diferente. Esse é o sentimento dos que verdadeiramente amam. Quando alguém que nós amamos fica enfermo, você adoece com ele, porque você ama, você sofre junto. Quem já teve a experiência, até mesmo a experiência dura, da passagem de um ente querido e o acompanhou, qual a dor, qual o sofrimento, qual a angústia, a aflição. E eu te digo, toda morte gera uma agonia, mas às vezes a maior agonia não é de quem morre, é de quem está do lado. É a agonia. E Jesus, que nos ama, no Getsêmani, Jesus, a Bíblia diz, agonizou. Agonizou porque Jesus caminhou orando por nós. E no Getsêmani orou ao Pai, se possível, passa de mim esse cálice. É o único lugar que a Bíblia diz que Jesus agonizou. Na cruz, ele não agonizou. Ele morreu, ele sofreu, ele suportou a cruz, mas agonizar, ele agonizou antes. Eu digo que a maior agonia de Jesus era por nossa causa, porque tanto nos amava. E nos ama, e nos amará. Mas quando nós temos um chamado, como Moisés teve o seu chamado, é óbvio que cai sobre nós uma responsabilidade, e nós queremos, então, fazer de tudo, de todas as formas, a melhor forma possível, intensamente servimos a Deus e servimos aos homens. E deixe-me, então, agora ir ao texto. Versículo 17, do capítulo 18 de Êxodo. O sogro de Moisés, a saber, Jetro, porém, lhe disse: não é bom o que você está fazendo. Com certeza, todos ficarão cansados, tanto você como este povo que está com você. Você não pode fazer isto sozinho. Escute agora o que vou dizer. Eu o aconselharei e que Deus esteja com você. Represente o povo diante de Deus. Leve as suas causas a Deus. Ensine-lhes os estatutos e as leis e faça com que conheçam o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Aleluia, nós precisamos dessa gente. Coloque-os como chefes do povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a você, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Assim será mais fácil para você, e eles o ajudarão a levar a carga. Que Deus abençoe a sua palavra. Deixe-me colocar isto num português bem claro. Moisés estava
se matando de trabalhar, cansando tanto a ele quanto ao povo. Era um número interminável de pessoas que desde do amanhecer ao pôr do dia eram atendidas por ele. Jesus não morreu naquela cruz para que eu ou você nos matemos de trabalhar, mesmo que seja pela obra de Deus. Jesus morreu naquela cruz para mais do que nos salvar. Ele morreu naquela cruz para que eu e você e todos os que aceitam a Jesus possamos ser santos. Santos. Porque essa é a vontade de Deus, a nossa santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ele não morreu apenas para me salvar, ele morreu para que eu seja santo. Assim como Moisés não libertou o povo só para que deixasse de ser escravo, ele libertou o povo para que o povo pudesse conquistar a terra prometida. Há uma conquista diante de nós. Mas muitos de nós temos que compreender, nós temos sim que obedecer ao mandato de Deus. Mas ao mesmo tempo, temos que escutar o conselho de homens sábios. Meu irmão, minha irmã, meus amados, ouvir a Deus não é garantia de que você não vai errar. Ouvir a Deus é uma certeza de que você tem um mandato, um comissionamento divino em sua vida que você deve cumprir. Mas nós temos que ser humildes o suficiente para entender que mesmo os que ouvem a Deus podem errar, querendo acertar. Porque Moisés não estava querendo fazer nada de errado. Ao contrário, quantos ministérios eu e você conhecemos, em que os homens de Deus estão se matando. E dessa forma, veja bem, eles estão se matando de trabalhar. E de trabalhar para o Senhor. Eu estava lendo a narrativa sobre a consagração de certos homens de Deus que não mais comiam, que não mais dormiam. E que eles diziam, eu me sinto vigoroso, Deus me sustenta. E mais à frente, tiveram uma crise física, emocional, quando não mental. Quando não mental. Eu não sou contra jejum, não sou contra vigília. Jejuar é bom, faz bem. Fazer uma vigília é um sacrifício, para alguns é um sacrifício, e põe sacrifício. Mas deixe-me dizer uma coisa, você não pode ficar o tempo todo. Jesus tinha o seu momento que ele tinha sede, e quando ele tinha sede, ele bebia, quando ele tinha fome, ele comia, quando ele tinha sono, ele dormia. Jesus atendia a todos, despedia a todos, e por causa disso, fisicamente ficava exausto. E há, por exemplo, um texto na Bíblia que diz, o tomaram como ele estava. Como ele estava?
Em que estado Jesus estava? É verdade que cuidar do povo de Deus é como Paulo disse, nós nos gastamos e não só nos gastamos, nós também somos gastos. Mas uma das coisas que Deus colocou no meu coração para dizer a todos é que seja conhecida diante de todos a vossa moderação. Temos que ser moderados. Palavra que está fora de uso em nossos dias. Quando o mundo vive extremos, nós temos que ser o quê? Moderados. Sabe o que é moderado no grego? Uma mente equilibrada. Quando fala que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Nós temos uma mente equilibrada, e quem tem uma mente equilibrada leva a vida e trata a tudo e a todos com um elemento essencial que se chama temperança, que está fora de moda. Está fora de moda. Você liga a televisão ou assiste nas redes sociais e o que mais falta? Temperança. Saiba do seguinte, Deus nos está chamando para executar a obra de Deus, mas deixe-me dizer a você isso, a obra é de Deus. Não tente fazer o que você não pode fazer, o que só Deus pode fazer, porque a obra é dele. Não tente sustentar uma obra que só Deus pode sustentar, realizar uma obra que só Deus possa realizar. Então, como faremos a obra de Deus? De Deus somos cooperadores. Eu vou cooperar com Ele. Mas veja bem, esse homem extraordinário, eu admiro Moisés. Eu admiro Moisés. Eu sempre falo isso, quando eu chegar no céu, primeiro vou dizer, Moisés, nós temos algo em comum. Nós morremos com 120 anos. Se eu não for arrebatado antes. E eu falo isso, sabe por quê? Porque eu estou profetizando a minha vida. Se você começar a profetizar a sua vida, né? Deus honra, Deus abençoa. Claro, a vontade de Deus é soberana. Mas agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do seu coração. E eu vou dizer uma coisa, eu quero morrer. Não digo totalmente igual, mas semelhante a Moisés. Sabe o que eu mais gosto na morte de Moisés? É que Moisés vai morrer, e no dia que ele vai morrer, ele sobe uma montanha. Você já viu alguém? Eu não sei se morreu porque subiu a montanha. Mas ele, no dia que vai morrer, ele tem vigor para subir uma montanha. Eu quero ir assim, Senhor. Eu quero ir cheio, eu não quero morrer morto. Que tem gente que morre, mas que antes de morrer já está morto. Já está morto. Eu quero morrer vivo. Eu quero morrer cheio de vida. Eu quero morrer cheio de vigor. Eu quero morrer pronto para conquistar uma terra, a terra prometida. Eu quero morrer chamado por Deus. Eu quero morrer com anjos ao meu redor. Eu quero morrer de tal maneira que a morte tenha medo de chegar perto de mim. E diga, vai lá que ele me mata. Não. É o que eu oro a Deus. O que Deus me dará será a vontade de Deus. Eu me submeto à vontade de Deus. Com que tipo de morte irei glorificar o Senhor? Porque sabe do seguinte, nós não morremos de qualquer maneira, como nós não enfermamos de qualquer maneira. Enfermidade na nossa vida é para a glória de Deus, assim como saúde na nossa vida é para a glória de Deus. E quando nós morremos com um tipo de morte que glorifica ao Senhor. Não foi isso que Deus disse
lá nas Escrituras, quando se referiu a Pedro com que tipo de morte ele morreria para glorificar ao Senhor. Quando nós morremos, nós glorificamos ao Senhor, porque quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Mas não é isso porque eu vou me matar. O que Moisés estava fazendo, literalmente, ele estava se matando de trabalhar. Ele estava se matando de trabalhar. Tão bem intencionado. Deixe-me dizer uma coisa a você. Quando nós tomamos uma postura como essa, praticamente nós ouvimos de Deus a seguinte frase: meu filho, minha filha, você sabe que você é um suicida. Porque quem está se matando, está se suicidando a curto ou a longo prazo. Depende com a intensidade como você se mata. Eu não quero ser comparado ao que tira a sua vida. Muitos de nós morremos e nos matamos porque desperdiçamos vida. O rapaz da parábola do filho pródigo desperdiçou, jogou fora, como nós usamos a expressão, jogou fora a vida. Mas outros não estão jogando fora, desperdiçando, mas estão desperdiçando de outra forma, não fazendo as coisas erradas. Você também pode desperdiçar a vida fazendo coisas certas da forma errada. Foi o que Jetro aconselhou. Esse é o segundo encontro, um encontro com um homem de Deus, que o instruiu, que o aconselhou, movido por uma sabedoria, não apenas experiência de vida, mas sabedoria vindo da parte do Senhor, porque depois o Senhor fala a mesma coisa com Moisés. Moisés, se você tinha dúvida que Jetro falava da minha parte para você, agora você terá certeza, porque eu digo para você, faça isto. Separe homens, esse nível, essa qualidade de homens que possam te ajudar a guiar este povo. Ou seja, Moisés continuou fazendo a mesma coisa, mas da forma certa. Por isso eu quero dizer a você nessa manhã, faça o certo, mas da forma certa. Faça o certo. Há encontros que transformam a nossa vida. Aquele encontro com Jetro redirecionou Moisés a continuar fazendo a mesma coisa, mas de uma forma certa. Diz, ensina o povo. Ensina o povo. Instrui o povo. Que eles guardem os mandamentos e põem homens que possam te ajudar, que cuidem de 1000, que cuidem de 100, que cuidem de 50, que cuidem de 10. Quando eu penso nisso, eu penso naqueles talentos que foram dados. Um deu mais, outro deu mediano, outro deu o mínimo possível. Cada um segundo as suas condições, a sua capacidade. Os que podiam cuidar de 1000, cuidariam de 1000. Os que podiam cuidar de 100, cuidariam de 100. Os que podiam cuidar de 50, cuidariam de 50. Os que podiam cuidar de 10, cuidariam de 10. E quem podia cuidar de tudo, cuidava de tudo. Mas agora cuidava de tudo moderadamente. Porque se Moisés se mata, você fere o pastor e as ovelhas
se dispersam. E Jetro foi claro, você está se cansando e cansando o povo. Às vezes nós estamos servindo ao povo e tudo que nós estamos fazendo é cansar o povo. Nós não estamos aliviando o fardo do povo, nós estamos acrescentando outro fardo ao povo. Nós temos que nos libertar disso. E temos que compreender o seguinte: eu posso ter sido um homem chamado como nenhum outro homem foi chamado, ouvido a Deus como ninguém jamais ouviu, visto o que ninguém jamais viu, mas isto não me torna perfeito. Eu preciso de ajuda de outros homens. Eu preciso de ajuda de conselheiros. Eu preciso de alguém que me diga: você está errado. Como Jetro era um líder tão gentil, ele não disse a Moisés: que burrice é essa que você faz? Ele poderia dizer, como alguns líderes fazem. Ele disse: não é bom o que você faz. Não é bom. O que você está fazendo não é bom. E se não é bom, é ruim. Não estou dizendo que é mal ou que é maligno. É ruim. O que você faz não é eficiente. Eu vou te mostrar um caminho de eficiência e de sabedoria. E foi o que aconteceu. Mas quem não tem ouvidos para ouvir? Mas eu tenho ouvidos para ouvir o que Deus diz à igreja. Amém? E os que os homens dizem a você? Eu tenho que obedecer o comando de Deus. Mas eu tenho que atender o conselho dos homens. Porque Deus levanta pessoas na nossa jornada para nos aconselhar. E quem não quer isto, lhe falta sabedoria. Eu amo ter gente mais capaz do que eu sou, que me aconselhe. Ela não precisa ser mais capaz em tudo do que eu sou. Ela precisa apenas ser mais capaz no que eu não sou tão capaz quanto ela é capaz. Ela vai me aconselhar. E eu vou ouvir. Por isso eu tenho que ser humilde. Eu preciso ser humilde. Moisés era o homem mais humilde na terra, mais manso na terra. Moisés tinha um bom espírito. Moisés tinha temperança. Moisés sabia parar e dar ouvidos, dar atenção, dar crédito a quem fala. Ele tinha uma pessoa que ele podia ouvir, pobre dos lobos solitários, de ministros que não ouvem a ninguém, que não tem ninguém que possa lhes dizer: o que você está fazendo não é bom. Porque eles continuarão no erro. E alguns deles terão ataques cardíacos, outros deles terão crises, opressões, depressões. Eu preciso ouvir a Deus, mas também ser humilde de ouvir aos homens. Por eu ter ouvido a Deus, não quer dizer que eu não tenha que escutar os homens. Amém? A Deus seja a glória. Senhor, nós entregamos essa palavra
E te pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos livre de todo mal, que o Senhor nos faça viver plenamente o que temos que viver. No nome de Jesus Cristo, que não venhamos a errar e que, se estamos errando, haja aqueles que falarão conosco, que nos alertarão, e da nossa parte haja um coração humilde, quebrantado, manso, para atender o bom conselho. No nome de Jesus. Amém. E amém. Aleluia. Antes de passarmos à ceia, apenas uma palavra que eu estarei